Seja bem-vindo à nona aula do curso de Sistemas Lineares do canal Passo a Passo. Nesta aula, eu irei resolver este exercício que pede o seguinte: resolva o sistema de três equações aplicando a regra de Cramer. Bom, antes de resolver este exercício, eu vou deixar um recado aqui para você. Se você possui dificuldades com matemática ou física e precisa de alguém para resolver listas de exercícios ou provas, ou ainda ter aulas particulares, você poderá entrar em contato comigo a partir deste número, e dentro das minhas competências, a partir de um valor razoável, eu poderei auxiliá-lo. Agora, retornando para o exercício. Bom, primeiro passo, eu vou organizar a primeira e a terceira equações do sistema. Por quê? Porque elas estão desorganizadas. Observe, ó, a primeira equação ela está igualada a 5 menos 2z. A terceira equação está igualada a x. Esse tipo de estrutura é uma estrutura de uma equação linear desorganizada. Elas devem possuir a mesma configuração da segunda equação. Elas devem estar igualadas apenas ao seu termo independente. E no caso aqui, ó, da segunda equação é o 2. O termo independente ele é um valor que pertence ao conjunto dos números reais. Então o que eu vou fazer? Eu vou pegar a minha incógnita z, que está sendo multiplicada pelo seu coeficiente real menos 2. Eu vou ter que ter esse valor do lado esquerdo da igualdade. E do lado direito apenas o valor real, que no caso aqui é o 5. Vou fazer algo semelhante com a terceira equação. Bom, organizando a primeira equação. 3x menos y igual a 5 menos 2z. O que eu vou fazer? Eu tenho que eliminar esse menos 2z do lado direito. E para fazer isso, o que eu vou fazer? Eu vou somar 2z em ambos os lados da igualdade. Se eu faço isso de um lado, eu automaticamente tenho que fazer do outro lado. Porque assim eu preservo a proporção, eu preservo a igualdade. Então tem aqui, ó, 3x menos y mais 2z igual a 5 menos 2z mais 2z. Menos 2z mais 2z, 0. 0 mais 5, 5. Então, a minha equação aqui organizada, né, a primeira equação ficou 3x menos y mais 2z igual a 5. Aí você pode se perguntar, mas não era só pegar o menos 2z, passar para o lado esquerdo da igualdade e assim inverter o sinal? Aí eu digo, sim, porém, observe, eu fiz aqui esse passo a passo porque, na verdade, você não passa valores de um lado para o outro da igualdade. O que você faz é algo semelhante ao que eu fiz aqui. Ou você vai somar valores de ambos os lados, ou você vai dividir valores de ambos os lados, ou você vai multiplicar valores de ambos os lados. A realidade é que não se passa nada de um lado para o outro da igualdade. O que você faz é o quê? É somar valores, subtrair valores. E quando você faz isso de um lado da igualdade da equação, você vai ter que fazer do outro também. Então eu estou detalhando aqui essa etapa para que você tenha isso em mente. É óbvio que quando você estiver aí nas suas aulas, ou fazendo as suas provas, resolvendo suas listas de exercícios, você não vai precisar detalhar o que eu estou detalhando aqui. Você vai precisar apenas executar, né, as operações conforme aquilo que você está sendo ensinado dentro da sua sala de aula. Mas eu vou aqui detalhar para que você compreenda esse raciocínio. Porque posteriormente, quando você estiver aí resolvendo os seus exercícios, esse raciocínio pode te auxiliar. Se você estiver ali em um impasse, não conseguindo resolver um determinado exercício, você pode pensar nesse tipo de raciocínio aqui para te auxiliar a resolver. Você pode pensar, opa, mas calma aí. Eu tenho esses valores aqui. Dentro dessa igualdade, dentro dessa equação. Bom, se eu dividir esses valores aqui, tá, então eu tenho que dividir dos dois lados da igualdade, tá? Então se eu realizo essas operações aqui em ambos os lados da igualdade, eu não facilito a resolução do meu exercício? Desse tipo de raciocínio pode auxiliar. É por isso que eu estou aqui detalhando esse tipo de raciocínio e essas etapas, né? Não apenas pegando um valor e passando, entre aspas, de um lado para o outro da igualdade. Agora, prosseguindo, fiz isso com a primeira equação, vou fazer também com a segunda. A segunda não, né? Corrigindo. A terceira equação. Y menos z igual a x. O que eu vou fazer? Eu preciso tirar esse x daqui. Para tirar esse x lá direito, eu vou fazer o quê? Eu vou subtrair x de ambos os lados. Então, eu vou ficar com menos x mais y menos z
igual a x menos x. X menos x, zero. Logo, a minha equação, a minha terceira equação aqui organizada, né, vamos dizer assim, vai ser o quê? Menos x mais y menos z igual a zero. Zero é o quê? É o termo independente da terceira equação. Agora que eu organizei as equações do sistema, eu vou construir a matriz incompleta. A matriz incompleta de um sistema linear, ela é feita com os valores dos coeficientes reais que estão diretamente relacionados com as incógnitas das equações lineares presentes no sistema. Então, na primeira linha da matriz incompleta, os valores que estarão na primeira linha serão os valores do quê? Dos coeficientes reais da primeira equação linear. Qual é a primeira equação linear? 3x menos y mais 2z igual a 5. Quais são os coeficientes reais? 3 menos 1, 2. Então, primeira linha da matriz completa, 3 menos 1, 2. Na segunda linha da matriz completa, são os coeficientes reais da segunda equação. Bom, quais são esses valores? 2, 3, menos 4. Observe, os coeficientes reais, eles estão diretamente relacionados com as incógnitas das equações lineares. Eles estão sempre ou multiplicando ou dividindo alguma incógnita das equações lineares. Agora, terceira linha, coeficientes reais da terceira equação. Menos 1, que está multiplicando esse x. 1 positivo, que está multiplicando esse y. Menos 1, que está multiplicando esse z. Então, menos 1, 1, menos 1. Tenho a minha matriz incompleta? Próximo passo. Vou aplicar a regra de Sarros. Como que se aplica ela? Simples. Eu pego a minha matriz incompleta e pego as primeiras duas colunas e reproduzo elas à direita da terceira coluna. Depois, eu faço multiplicações na diagonal. Então, vamos lá. Da esquerda para a direita. 3 vezes 3 vezes menos 1, menos 9. Menos 1 vezes menos 4 vezes menos 1, menos 4. 2 vezes 2 vezes 1, 4. Agora, multiplicações na diagonal da direita para a esquerda. Menos 1 vezes 2 vezes menos 1, 2. 3 vezes menos 4 vezes 1, menos 12. 2 vezes 3 vezes menos 1, menos 6. Próximo passo, calcular o determinante da matriz incompleta. O determinante da matriz incompleta se calcula da seguinte forma. Eu pego meus primeiros três produtos, que foram obtidos nas multiplicações na diagonal da esquerda para a direita, organizo eles aqui, e depois o que eu vou fazer? Eu vou pegar os outros três produtos que foram obtidos multiplicando na diagonal da direita para a esquerda, e eu vou inverter os sinais. Isso quer dizer, vou multiplicar cada um dos valores por menos 1. Então eu vou ter o quê? Menos menos 6, menos 12, menos 2. Agora, menos 4 com 4 positivo dá 0. Com menos 9, menos 9. Menos 1 vezes menos 6, 6 positivo. Menos 1 vezes menos 12, 12 positivo. Menos 1 vezes 2, menos 2. 6 mais 12, 18. Menos 9 com menos 2, menos 11. Menos 11 com 18, 7. Então, qual é o meu determinante da matriz incompleta? 7. Próxima etapa. Vou calcular o determinante da primeira incógnita. E, para calcular o determinante da primeira incógnita, o que eu vou fazer? Eu vou substituir os valores da primeira coluna da matriz incompleta pelos valores dos termos independentes. Lembre-se, isso foi ensinado na aula 5 da regra de Cramer. Para calcular o determinante da primeira incógnita, se substitui os valores da primeira coluna da matriz completa pelos dos termos independentes, que são os valores aos quais as equações lineares do sistema linear estão igualadas. Para calcular o valor do determinante da segunda incógnita, se substitui a segunda coluna da matriz incompleta pelos valores dos termos independentes. Depois que se calcular os determinantes da matriz
das incógnitas, se faz o quê? Se obtém os valores de cada uma das incógnitas, fazendo o quê? Dividindo o seu respectivo determinante pelo determinante da matriz incompleta, como está sendo demonstrado aqui, ó, nessa razão. Agora, quais são esses valores desses coeficientes, desses termos independentes, né? Corrigindo, dos termos independentes? Bom, são os valores aos quais as equações aqui estão igualadas. São o quê? 5, 2 e 0. Então, agora que eu tenho a minha nova matriz aqui, ó, para calcular o determinante da primeira incógnita, eu vou vir aqui e vou aplicar novamente a regra de Sarros. Aplicando a regra, vou fazer aqui as multiplicações na diagonal da esquerda para a direita. 5 vezes 3 vezes menos 1, menos 15. Menos 1 vezes menos 4 vezes 0, 0. 2 vezes 2 vezes 1, 4. Agora, da direita para a esquerda. Menos 1 vezes 2 vezes menos 1, 2 positivo. 5 vezes menos 4 vezes 1, menos 20. 2 vezes 3 vezes 0, 0. Agora tem esses valores, organizo aqui ó, os primeiros três produtos. Menos 15 mais 0 mais 4. E depois pego os outros três produtos e multiplico cada um por menos 1. Logo, menos 0, menos 20, menos 2. Menos 15 mais 0, menos 15, mais 4, menos 11. Menos 1 vezes 0, 0. Menos 1 vezes menos 20, 20 positivo. Menos 1 vezes 2, menos 2. Menos 11 com menos 2, menos 13, mais 20, 7. Então, o determinante da primeira incógnita é igual a 7. Agora, determinante da segunda incógnita. Vou substituir aqui ó, a segunda coluna da matriz incompleta. Não é ó, da matriz que eu utilizei para calcular o valor do determinante da primeira incógnita. É sempre, ó, vou sempre substituir as colunas da matriz incompleta. Então, na segunda coluna, coloca aqui os valores dos termos independentes. E a primeira coluna e a terceira coluna, eu mantenho aqui os valores originais. Depois, novamente, aplico a regra de Sarros. Multiplicações. 3 vezes 2 vezes menos 1, menos 6. 5 vezes menos 4 vezes menos 1, 20. 2 vezes 2 vezes 0, 0. 5 vezes 2 vezes menos 1, menos 10. 3 vezes menos 4 vezes 0, 0. 2 vezes 2 vezes menos 1, menos 4. E agora, organiza aqui os valores. Menos 6 mais 20 mais 0. Menos 6 mais 20, 14 mais 0, 14. Menos 1 vezes menos 4, 4 positivo. Menos 1 vezes 0, 0. Menos 1 vezes menos 10, 10 positivo. Então, tenho 14 mais 4 mais 10, 28. Esse é o determinante da segunda incógnita. Agora, determinante da terceira incógnita. Vou substituir os valores da terceira coluna pelos termos independentes. Realizando essa substituição, aplico aqui ó, a regra de Sarros. Pego as primeiras duas colunas, reproduzo elas à direita da terceira coluna e realizo as minhas multiplicações. 3 vezes 3 vezes 0, 0. Menos 1 vezes 2 vezes menos 1, 2. 5 vezes 2 vezes 1, 10. Menos 1 vezes 2 vezes 0, 0. 3 vezes 2 vezes 1, 6. 5 vezes 3 vezes menos 1, menos 15. Próximo passo. Vou aqui organizar os produtos e realizar as operações. Novamente, ó, os produtos que eu obtive multiplicando na diagonal da direita para a esquerda, eu vou trocar os sinais. Então, eu vou multiplicar cada valor por menos 1. Então, vou ficar com menos 1 vezes menos 15, menos 1 vezes 6, menos 1 vezes 0. 0 mais 2 mais 10, 12. Menos 1 vezes menos 15, 15 positivo. Menos 1 vezes 6, menos 6. Menos 1 vezes 0, 0. 12 mais 15, 27. Menos 6, 21. Então, esse aqui é o determinante da terceira incógnita. Agora, calculando os valores de cada uma das incógnitas. Novamente, ó, o valor da incógnita vai ser igual ao quê? Ao seu determinante dividido pelo determinante da matriz incompleta. Então, valor da primeira incógnita, x. Seu determinante, que é 7, dividido pelo determinante da matriz incompleta, que é 7. 7 dividido por 7, 1. Valor da segunda incógnita, y. Seu determinante dividido pelo determinante da matriz incompleta. Então, 28 dividido por 7, 4.
Valor da terceira incógnita, z, seu determinante dividido pelo determinante da matriz incompleta. Logo, 21 dividido por 7. 3. Logo, conjunto verdade ou conjunto solução desse sistema linear é x igual a 1, y igual a 4, z igual a 3. Bom, eu espero que você tenha compreendido a resolução desse exercício, mas caso tenha restado alguma dúvida aí da sua parte, escreva nos comentários. Agora, se você tiver gostado deste vídeo, não esqueça de deixar o seu like, e se você também tiver gostado deste canal, não se esqueça de se inscrever nele. Tenha bons estudos e até os próximos vídeos!